Queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia de vocês em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 3. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos, que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, o que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamastes. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli. E ele disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamastes. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: deita-te. E sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois teu servo ouve. Assim Samuel se deitou em seu lugar, e o Senhor veio e levantou-se e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbiram ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo, pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que lhe conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele não os refreou. E por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco como oferta para sempre. Aleluia. Pai, queremos te dar graças, Jesus, pela essa manhã, pela palavra aqui ministrada, Jesus. Que os céus possam estar abertos, que o Senhor resplandeça sobre mim e sobre a tua igreja, uma palavra revelada, Pai. Que possamos estar conectados no céu, que o teu reino possa se fazer presente, Jesus. Revela a nós as tuas escrituras, em nome de Jesus. Amém. Samuel estava aprendendo com Eli. Samuel, filho de Ana. E quem era Eli? Eli era um sacerdote que também era juiz. Ao final do livro de Juízes, ele
ficou nessa função por 40 anos. Mas seus filhos cresceram e começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. E, por sua vez, Eli não os refreou. Eli foi fraco em corrigir seus filhos. E, por esse motivo, o Senhor desaprovou. Então, Samuel estava deitado no templo onde estava a arca, né? Mas o que me chama a atenção é que quando o Senhor fala Samuel, o Samuel corre até Eli. Mas por que Samuel corre até Eli? Se as vozes, os timbres de vozes são diferentes. O meu timbre de voz é diferente da voz do pastor. Isso é inegável. E eu fui pesquisar sobre isso. E um estudo diz que a probabilidade de existir uma voz é extremamente baixa, uma voz igual, já que as características vocais são únicas para cada pessoa. Pequenas variações na anatomia vocal e nos padrões de fala resultam em vozes distintas. É difícil fornecer um número exato, pois a singularidade da voz é influenciada por diversos fatores complexos. No entanto, a probabilidade de encontrar uma voz idêntica é extremamente baixa, podendo ser considerada praticamente nula devido à combinação única de características vocais, como tom, cadência, entonação. Ou seja, encontrar uma voz idêntica pode ser comparada a encontrar uma agulha no palheiro. Por que Samuel foi até Eli? Ficou isso na minha cabeça. E aí, gente, é muito bonito a gente falar assim, eu amo o Senhor, né? A gente fala, eu amo a Jesus, mas quando Jesus chama, a gente sempre olha para o lado, a gente sempre olha para o que está à nossa volta e a gente sempre procura o que é mais confortável para a gente. É mais cômodo ser ovelha, né? Do que servir um ofício. Era o que eu pensava. Mas o que eu não entendia é que ser inserido no propósito é algo maravilhoso. É algo mais importante do mundo. Não sei se Samuel, como criança, também entendia isso. Mas Samuel procurou ouvir a voz de Eli, ao invés de prestar atenção que era Deus que estava chamando ele. E ele vai até Eli e fala, Senhor, tu me chamaste? Não, não te chamei. Volte e vai se deitar. E eu fiquei pensando sobre isso, deitar. Eli falou para ele deitar, para ele ir dormir. Não é isso que a palavra diz, que ele estava já deitado? A gente deita para dormir. E quando a gente dorme, trazendo para os dias de hoje, os nossos reflexos param. A nossa mente para, a gente fica ali no estado quase morto. As nossas percepções param. E não é isso que o Senhor queria com Samuel. O Senhor queria falar com ele. E novamente o Senhor chama Samuel. E Samuel vai novamente até Eli, mesmo percebendo que a voz era diferente. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que a voz não é a mesma. Nunca será. Nunca será. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E nesse segundo chamado, Samuel volta mais uma vez ao passado. Ele volta no tempo e vai até Eli. Mais uma vez, Samuel
erra o alvo. Eu consigo imaginar Deus falando: não, meu filho, não, Samuel não é aí. Eu que quero falar contigo. Não vai até Eli. Eli, eu já desaprovei. Eu não quero que você ouça ele. Eu quero falar contigo, meu filho. Eu desaprovei por causa das iniquidades da sua família e ele não os repreendeu. Por que tu vai ouvir ele novamente? Você precisa ouvir minha voz, Samuel. Você precisa ouvir a minha voz. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que Samuel ouviu e foi até ali porque ele estava vivendo pela razão. A razão do natural, porque ele ainda não tinha entendido, ele não conhecia a voz do Senhor, que a Bíblia diz. Ele ainda não tinha um encontro. Então ele estava vivendo pela razão. Se ele ouviu a voz de Eli, não a de Deus. Mas estava errado. O que o Senhor queria que ele falasse, o que o Senhor que estava querendo é: entra no espiritual, Samuel. Entra no espiritual, eu quero falar contigo, sai desse raso. Você precisa aprender a viver pela fé. Quando o Senhor falou isso comigo, eu comecei a chorar em casa, eu fui tocado, porque eu estou numa fase que estou aguardando a resposta de Deus, e é isso. E a partir de então, ele vai até Eli novamente, e ele fala: volte a deitar. E aí o Senhor chama Samuel de novo. Samuel! Samuel! E ele vai, levanta e vai até Eli. Ele ainda não tinha entendido. Fazer a vontade do Pai é sair da zona de conforto. Fazer a vontade do Pai é sair da zona de conforto. Estava muito confortável para Samuel. É negar a carne. É preciso morrer, e morrer dói. Morrer dói. Você entrar no espiritual, aprender a viver pela fé dói. Dói demais. E doeu quando o Senhor falou comigo. Cortou aqui primeiro, irmãos. Eu não digo que Samuel tinha pecado. Não. A Bíblia também não diz. Mas se nós quisermos viver a plenitude de Deus, precisamos abrir mão do controle de nossas vidas. E isso é viver pela fé. E a terceira vez, eu entendo que foi um despertar. Um despertar até para Eli. Que mesmo sendo desaprovado, ele teve um momento de lucidez e falou assim: é o Senhor. É o Senhor. Então, Samuel, quando ele te chamar novamente, se diga: o teu servo te ouve. E aí o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele fala: o teu servo te ouve. E o Senhor começa a ministrar a Samuel. E a partir de então, a palavra vai dizer no versículo 18:
Perdão, versículo 19. A partir do momento que a gente entende, sai do natural, sai da razão, começa a andar num caminho de fé, num caminho espiritual, Samuel cresceu. Então, para vir o crescimento, é preciso andar pela fé, é preciso sair do natural, é preciso entrar no espiritual. Para vir o crescimento, é preciso andar pela fé. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. É sabido por todos que nós vivemos os reflexos das nossas decisões. O que você decide fazer hoje? Quem você é nessa história? Uma criança que quer crescer, que precisa sair do natural, que precisa sair da razão, que precisa crescer espiritualmente, que precisa andar pela fé? Ou você é um velho cansado, com os olhos turvos, um líder fraco, que vê as coisas e não fala, não pontua, um líder desaprovado, um sacerdote ruim aos olhos de Deus? Quem você escolhe? Ouvir pelo espiritual ou estar cego? Isso doeu ao meu coração. Eu prefiro ser Samuel. Eu preciso, mesmo que doa, negar a minha carne. Eu preciso, mesmo que doa, andar pela fé. Eu preciso crescer. Já chega de ser menino. Chega de ser criança. O crescimento só vem quando a gente nega a nossa carne. A gente morre para nós e vive para Cristo. Quem você é hoje? A palavra diz que Samuel estava dentro do templo. Não sei qual era o tamanho do templo, mas ele estava lá deitado. E por que ele correu em direção a outra voz? A quem nós estamos dando ouvido? A quem nós estamos dando ouvido dentro do templo? Nós devemos saber, procurar, se achegar à pessoa que vai nos levar até Cristo, nos colocar na direção certa. Saber quem são os nossos amigos. Orar, e se for possível, peça a Deus para retirar. Porque existem pessoas dentro do templo, mas nessa casa não. Em nome de Jesus. A gente deve procurar em Deus quem são as pessoas que nos vai levar até Ele, a se aproximar, para que nós não venhamos ouvir uma voz errada, a voz da enganação. Precisamos entrar no espiritual para que chegue o crescimento. Chega de ser menino.
Chega de ser menino. Essa palavra de Deus para nós hoje. Chega de ser criança. É preciso andar pela fé. É preciso crescer espiritualmente. É preciso morrer. Engraçado que essa conferência, a palavra vem seguindo esse mesmo sentido. Deus está nos preparando para um crescimento. Mas antes disso, é preciso andar pela fé. É preciso morrer primeiro. É preciso negar a nossa carne. É preciso a gente parar de andar pela razão e entrar no espiritual. Eu vou ser fiel ao que o Senhor falou comigo. Não vou inventar a palavra. Ele me deu até aqui. Acredito que alguém foi ministrado por isso hoje, inclusive eu. Já chega. É chegado o tempo de crescimento, mas é preciso morrer. É preciso crescer espiritualmente, mas é preciso abandonar a razão. Para o crescimento chegar, nós precisamos andar pela fé. Aleluia.